Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão, espero que vocês passou uma boa semana, né? Na companhia do Papai do Céu, mas seus santos anjos, um feliz dia de sábado para todos vocês. Vamos dar continuação no nosso estudo da Palavra de Deus, para nós poder aprender aquilo que Deus quer que nós aprendamos, mas primeiro vamos falar com o Papai do Céu. Querido e bom Pai que está no céu, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá nesse seu santo dia de sábado, de poder ouvir a sua voz através do estudo da Santa Escritura. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha fazer presente, nos ensinando a cada um dos que estão presentes, dos que vão ouvir, e dando sabedoria, que o Espírito Santo nos conduz. É o que nós te pedimos, agradecido em nome de Jesus. Vocês podem pegar a Bíblia de vocês, já que está com a Bíblia aí, ou a canetinha para anotar a passagem de Bíblia, e a gente então vamos começar. Nós estamos falando sobre paciência, né, que nós falamos sábado passado sobre paciência, e vamos continuar. Vocês já podem abrir lá no 2 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Está lá para o final da Bíblia, Pedro, né? 1 Pedro, 2 Pedro, então nós vamos no 2 Pedro, capítulo 1, versículo 6, fala: que graça deve ser acrescentada à temperança ou domínio próprio. Qual é a graça que tem, que é acrescentada no domínio próprio? O maior exemplo de domínio próprio foi Cristo Jesus, quando esteve aqui nesse planeta Terra. Ele foi tentado assim que foi batizado, mas ele não deixou cair na tentação do inimigo. O inimigo achou que ele estava ali no deserto sem comer, e já fazia ali 40 dias, 40 noites, ele podia chegar e ele conseguia dominar. Ali foi o domínio próprio, o maior exemplo para nós ter o domínio próprio, para nós poder chegar lá. Então aqui no Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 6, fala assim: com o domínio próprio, a perseverança, com domínio próprio, perseverança. Jesus foi perseverante nos seus objetivos. Muitos podem pegar e falar assim: não, mas ele era Deus. Sim, ele é homem Deus, mas ele não usou o seu poder de Deus aqui. Ele veio como homem, para nos dar um exemplo, para nos dar perseverança para aquilo que nós vamos, nos objetivos de aprender a andar nos caminhos dele. Então ele nos fala assim: com o domínio próprio, nós temos que ter domínio nas coisas, e perseverança. A paciência segue-se naturalmente a temperança, daí a importância de viver corretamente, adquirindo controle sobre os apetites e paixões. Nós temos que ter controle dos apetites e paixões, porque o nosso corpo pecaminoso, a carne, talvez vai querer ter o apetite por umas coisas que não deve ser. O mundo oferece um banquete que não é aquilo que Deus quer que nós participamos, né? Agora mesmo vai chegar um banquete aí, esse mês, oferecido para o povo, e não é esse banquete que Deus quer. A festa que Deus quer que os seus filhos participem é de comunhão com Ele, na igreja, uma festa entre os irmãos, mas uma festa sadia, né? E o banquete lá no Canaã Celestial. Nós precisamos ter domínio próprio, perseverança, para poder vencer os apetites que o mundo oferece. Agora no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 4, por que somos exaltados a paciência? Por que tem que ser exaltada a paciência? Por que tem que ser exaltada? Porque nós não podemos ser explosivos. Eu já falei que esses canudinhos que nós temos no corpo, que corre um líquido vermelho dentro dele, quando esquenta, olha, precisa ter muita perseverança e paciência para não ser explosivo. Nós precisamos ter paciência. E aqui ele nos fala assim: ora, a perseverança deve ter ações completas, para que sejais perfeito, íntegro, em nada deficiente. Nós precisamos ser íntegros, nada deficiente. Paciência em tudo que nós for fazer, tem que ter paciência. É fácil ter paciência? Tem hora que vem tanta aprovações que você dá vontade de explodir. No linguajar do povo, chutar o balde. Dali não é fácil, mas não é isso. Pensamos em Jesus. Se ele tivesse chutado o balde e tivesse largado, como seria a nossa situação hoje?
nós estava tudo perdido, pela perseverança dele, pela paciência dele, ele nos dá o direito da salvação eterna. Ele não desiste dos seus objetivos, que é salvar os seus filhos. Ele nunca vai desistir. Ele mantém. Por que ele ainda não voltou? Nos dando a oportunidade de cada dia nós chegarmos na perfeição. Nós nunca vamos ser igual a ele. Não queira pensar que então eu vou ser igual a Jesus, não. Através do seu sacrifício na cruz, nós vamos chegar aos pés dele. Mas tem que ter perseverança, tem que ser firme naquilo que você vai fazer. No livro ainda de Tito, no livro de São Tiago, não Tito, 3:2, assim, que é importante, prova de perfeição e de caráter é prestada. Que prova que vem? Sempre vai vir uma prova para você. Se alguém não tropeçar no falar, perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo, dá uma freada no seu corpo, se você não tropeçar. Esse tropeçar aqui, eu posso falar assim, se você não desistir de andar nos caminhos de Deus, você pode ver o perigo, mas você tem que frear. Você está dirigindo o seu carro, você vê um buraco na frente, você tem que frear. Se você não frear, você cai dentro. O mundo é um buraco, e se você não frear, você pode cair dentro. Aí você pode falar para mim, mas como? Se nós vivemos nele, nós podemos viver nele, mas não cair dentro das tentações. Você pode deixar um passarinho voar por cima da tua cabeça, você não vai conseguir impedir de ele voar por cima da sua cabeça, mas você consegue impedir de ele não fazer o ninho em cima da tua cabeça. Ele pode voar, mas o ninho você não pode permitir. Então nós temos que ter controle, paciência, domínio próprio, para nós conseguir, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, os anjos nos conduzindo junto, nos mostrando o caminho que nós devemos seguir, então nós podemos defender de tudo isso. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, como somos exaltados ao correr a carreira cristã. Como nós somos exaltados. Então, quando você chega a uma carreira cristã, você é exaltado. Então, fala assim, corramos com uma perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o alto, o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Corremos a carreira. O apóstolo Paulo, ele nos fala que ele fez o bom combate, ele venceu, e ele guarda a perseverança à vinda de Jesus Cristo. Desculpa um pouquinho que eu vou dar uma limpada na garganta. Agora no livro de 2 Tessalonicenses, capítulos 3 e 5, Tiago 5, 7 e 8, que gloriosa acontecimento nos é dito que esperamos com paciência. E o que é gloriosa paciência que nós temos que ter para receber isso? Fala assim, ora, o Senhor conduza os vossos corações, o amor de Deus e a cortesia de Cristo. 2 Tessalonicenses 3,5. Seja, pois, irmão, paciente até a vinda do Senhor. Seja vós também bem paciente e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Nós devemos fortalecer os nossos corações, paciente, fé, porque Jesus está perto de vir buscar nós. Se nós queremos um dia estar com Ele no céu, então pedimos a sabedoria dele para nós chegar lá. Apocalipse 14, 12. Qual será um dos características da igreja remanescente? A igreja são nós, tá? A igreja são todos nós. Desculpa aí que a minha garganta está um pouco infeccionada, tem que dar uma limpada, mas vamos continuar na palavra de Deus. A igreja é o ser humano. O apóstolo Paulo fala que é a igreja coletiva e a igreja individual. A igreja não é aquelas 4 paredes que você entra ali é um templo.
mas o nosso corpo também é considerado como o templo do Espírito Santo de Deus. Então, ele fala aqui assim, em Apocalipse: aqui está a perseverança do santo e os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Aqui está a perseverança. Seja perseverante, firme, não desiste. Aqui está a paciência dos santos. Lá no Salmo 130, versículo 5, qual deveria ser a linguagem de cada coração? Uma linguagem. Ele fala assim: aguarda o Senhor a minha alma, aguarda, eu espero na sua palavra. Nós devemos aguardar a vinda de Jesus e a palavra dele, a promessa dele, que ele vem buscar nós, que nós possamos estar preparados. Vamos ler mais um versículo para nós encerrar. Isaías 25, 9. Quando Cristo vier, que dirá o seu povo? Quando Cristo vier, o que o povo vai dirá? O povo vai falar alguma coisa, nós vamos falar alguma coisa. Quando nós ver ele manifestar nas nuvens do céu, os anjos, aquele corredor de anjos, nós devemos falar alguma coisa. Falando, naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, ele nos salvará. Este é o Senhor, quem aguardávamos. Na sua salvação exaltaremos e nos alegramos. Quando nós vemos Jesus se manifestando na nuvem do céu, dando a ordem para os anjos vindo chamar, e nós vamos olhar e falar: esse é nosso Deus, esse é aquele Deus que nós aguardamos, esse é aquele Deus que nós aprendemos a andar nos caminhos dele, e ele vem buscar. Vocês não querem estar lá? Eu quero que todos nós estejamos um dia lá também. Um abraço a vocês, fica com Deus.